Como vimos pelos dados do IFP, há mais de 57.500 desempregados com estudos superiores inscritos nos centros de desemprego. No seu entender, isto significa que o desemprego afeta todas as camadas e está agora a afetar aqueles que têm mais habilitações ou afeta mais estes com estudos superiores? Boa tarde, antes de mais. Bom, o desemprego, que em termos reais ultrapassa no conjunto, neste momento, 1,5 milhão, é preciso dizer isso, não esquecer, porque os números oficiais rondam 1 milhão, enfim, se a esses somarmos os chamados inativos disponíveis, os inativos desencorajados e o subemprego visível, que são pessoas que estão realmente na situação de desemprego, mas que ou não se inscrevem ou desistiram de se inscrever nos centros de emprego, ou que têm um gancho onde têm ali uns míseros euros para receber, de facto, é uma chaga que não cessa de aumentar e é o resultado de uma política de distribuição completa da capacidade produtiva do país. Ou seja, no fundo, o que está a dizer é que o número real, no seu entender, é acima deste. Sim, a percentagem do desemprego jovem é também superior à que foi referida ali. E já há um tempo que ela está situada acima dos 35%. Agora, há aqui um dado comparativo de facto importante, é que a subida em janeiro, reporta ao mês de janeiro de 2012 para janeiro de 2013, relativamente aos trabalhadores, digamos, portadores de uma licenciatura, aí é indiscutível, subiu 40,1%. O que é que, a meu entender, isto significa? Isto significa que o desemprego tem atingido a generalidade dos trabalhadores, agora começou a atingir mais fortemente aquelas camadas de trabalhadores mais qualificadas, porque, evidentemente, não há nenhum investimento, enfim, tudo quanto era operário agrícola, operário industrial, trabalhador intermédio, foi, entretanto, para a rua, portanto, agora está a chegar, de facto, de uma forma mais evidente ainda, a vez dos quadros superiores das empresas, e eu devo dizer que a experiência empírica que tenho como advogado na área do direito do trabalho confirma exatamente isso, e, portanto, o que nós temos neste momento aqui é aqueles setores que normalmente eram, digamos, menos atingidos, mais poupados por fenómenos de desemprego, estão a ser também atingidos, e mais do que isso, parece-me também muito importante do ponto de vista dos dados do desemprego, é a elevação, o crescimento sucessivo e em movimento uniformemente acelerado do desemprego estrutural. Isto é, nós não estamos perante um desemprego que resulta da substituição de empresas, enfim, antigas, antiquadas, não apetrechadas, não modernizadas, e a sua substituição por novas empresas mais modernas, mais apetrechadas, mas pela destruição pura e simples da capacidade produtiva instalada. E, portanto, é o resultado das políticas de austeridade e recessão, austeridade e recessão, austeridade e recessão, ou seja, das políticas da Troika que o governo do PSD-CDS tão prestimosamente tem aplicado. É um desastre para o país, a que se não se põe cobro. De facto, um dia destes já temos 2 milhões de pessoas abaixo do limiar mínimo de pobreza, 2,5 milhões que só lá não estão porque ainda recebem alguma prestação social, 1,5 milhão de desempregados. Não é um país que está neste estado, não é necessariamente um país viável. Alguns economistas chegaram a defender a ideia que este desemprego elevado poderia ser o resultado de uma reestruturação da economia, ou seja, aquele exemplo que dava há pouco de... Eu acho que só há um economista em Portugal que defende isso, deve ser o Ministro da Economia, admitindo que ele é economista, porque realmente num país onde nós assistimos a uma destruição de 203 mil empregos entre o quarto trimestre de 2011 e o quarto trimestre de 2012, e já agora acentuo isto, e ao mesmo tempo os custos unitários do trabalho, que já são irrisórios, que já são escandalosamente baixos em Portugal. Eu tenho, enfim, referido várias vezes que, relativamente à média da União Europeia, portanto, segundo os dados de 2011, essa média era os custos salariais, não estou a falar do salário, estou a falar dos custos salariais, englobando aqui as contribuições patronais para a Segurança Social, a pólice de acidentes de trabalho e demais custos administrativos, de 23,10 €, na Espanha de 20,60, na Alemanha de 30,10, na Bélgica de 39,30, em Portugal 12 €. Ora, não obstante isso, no último trimestre de 2012, esses custos unitários de trabalho desceram 14,9%. Ou seja, mesmo a política de transformar os portugueses numa espécie de malaios da Europa, trabalhar com os chineses, trabalhar cada vez mais e receber salários absolutamente de miséria, nem isso tem
digamos, contido este crescendo de falências e de despedimentos e de desemprego. E, portanto, para responder à sua pergunta, eu acho que, de facto, só alguém que Isto vive... é uma noção irreal, no seu entender. Totalmente irreal, completamente desmentida pelos números. E já agora, só para terminar com o último número, não esqueçamos, porque isso também foi uma daquelas coisas que, sempre que o tema se aborda antes dos números saírem, diz, bom, vamos esperar para ver, pode não ser bem assim. O meu querido amigo Luís Gomes tem dito isso aqui muitas vezes. O PIB cresceu 3,8% no quarto trimestre de 2012. E 3,2% no conjunto do ano. E 3,2% no conjunto do ano, o que mostra bem que é um país a caminho do fundo. Que há uma ligação direta entre desemprego e a imigração. Há uma ligação direta entre desemprego e imigração e essa imigração ainda assim disfarça um pouco a totalidade da gravidade do problema do desemprego. Sendo certo que nós, depois de, em épocas anteriores da história do país, termos tido um desemprego essencialmente dos trabalhadores de baixa qualificação, hoje nós estamos a assistir, digamos, a um desemprego que é, por um lado, trabalhadores de baixa qualificação, os trabalhadores de construção civil que vão em condições inimagináveis de exploração e de escravidão para países do norte da Europa, designadamente a Alemanha, por exemplo, para a construção civil, ou aqui para a vizinha Espanha, para a apanha do tomate, etc. E trabalhadores de elevada qualificação. Nós somos um país que, apesar de termos a maior zona económica exclusiva de toda a Europa, um jovem que tenha uma licenciatura em Biologia Marítima não consegue emprego em Portugal, quando muito na Espanha ou noutro país qualquer. Portanto, todas as medidas de paliativos, quando o país, como uma pessoa, sofreu um gravíssimo acidente de viação e está toda partida, vir com mercuriocrómio e pensos, obviamente, que é encanar a perna à rã, quer dizer, que é não ir ao essencial do problema. Esse mercuriocrómio de que fala eram estas medidas que estavam aqui a ser citadas pelo Luís Gomes. E que permitem depois estas flores. Toda a gente percebe que nenhuma fatia importante do desemprego, e em particular do desemprego jovem, qualificado, é, digamos, combatida de forma eficaz com este tipo de medidas. Para além de que, por exemplo, só os estágios dava para um programa aqui, porque os estágios, há muito que estão identificados. Em geral, na União Europeia, há um célebre relatório do Comitê de Sábios, presidido pelo Alain Soupiot, do final do século XX, e que fala sobre a evolução do trabalho na Europa no século XXI e a evolução do direito de trabalho, que já o identificava. E a experiência prática aqui em Portugal o confirma, que os estágios são, de uma forma geral, um sistema, um meio de hiperexploração dos jovens. O que isto dá é mão de obra barata, muito barata para as empresas. Ou mesmo não remunerada. Sim, e para as empresas zero. No primeiro período e no segundo período praticamente zero. Não é não remunerada, não é não paga pelas empresas. Também claro, existe. Não paga. Mas estes programas que eu claro, acabei de evidenciar Gomes, aqui eu são... sei. O que eu estou a dizer é que para as empresas ficam de graça. Sim. E, portanto, o que nós temos aqui é mão de obra de graça para as empresas, normalmente para atividades de baixa qualificação, porque de facto não há atividades de qualificação em Portugal neste momento. E portanto a questão está antes. E já agora é para dizer que não é verdade que a situação que hoje se vive se deva apenas à governação de Sócrates. De facto foi um desastre para o país, mas não é apenas disso. A situação em que o país hoje se encontra, de não produzir nada, de ter que importar praticamente tudo e, portanto, ser um país completamente dependente do exterior e logo endividado, é o resultado de 30 e tal anos de governação sempre dos mesmos partidos, dos partidos do chamado Bloco Central, ou seja, do PS, do PSD e do CDS, sozinhos ou coligados entre si, e que conceberam e que executaram uma política de integração de Portugal na União Europeia, consistente em os dinheiros que vinham da União Europeia servirem para financiar o abatimento da nossa capacidade produtiva. E, portanto, os dinheiros que eram para a agricultura não serviram para modernizar a agricultura, porque isso agora é com a França, e, portanto, serviram foi para financiar o arranque das vinhas, ou seja, acha que agora, obrigatoriamente, terá que se mudar também o enfoque da economia portuguesa? Durante muito tempo se apostou no setor dos serviços, sim, no setor dos serviços de baixa qualidade, portanto, restauração, como se o futuro dos nossos jovens fosse acabar a servir bicas aos terroristas alemães ou a dizer os números premiados da lotaria nos call centers da PT. Obviamente não é. Mas é outra coisa também, é preciso dizê-lo com toda a clareza. Nenhum problema da economia portuguesa, nenhum problema dos trabalhadores portugueses, nenhum problema dos jovens portugueses será resolvido se aceita a lógica do pagamento da dívida e da política da troika atinente ao problema da dívida, porque o país está completamente atrelado ao pagamento de uma dívida que, aliás, não cessa de aumentar
Isto é, este programa dito de reestruturação, o que tem determinado é o aumento dessa dívida e implica um encargo para o país que o país não aguenta. No ano passado foram 9 mil milhões de euros, neste ano de 2013 são 13 mil milhões de euros. Só no ano passado, deixe-me só terminar, Luís Gomes, só no ano passado isto representou 5% do PIB. Ora, num país que ainda por cima está não a crescer a sua economia, isto significava só para pagar juros, sem abater um cêntimo da dívida. Nós teríamos de ter uma economia a crescer, digamos, em termos percentuais similares ou daquilo que representam os juros relativamente ao conjunto da riqueza criada no país. Ora, não só isso não aconteceu, como estamos a decrescer cada vez mais gravemente. E, portanto, nós nem sequer os juros da dívida, que são juros, aliás, completamente especulativos e juros de juros... Ou seja, no seu entender, sem renegociar juros, a economia portuguesa não recupera. Não é negociar juros, é rejeitar o pagamento da dívida. Sem isso, nenhum problema. E estes senhores não conseguem. Quando digo estes senhores, peço desculpa, que eu tenho a maior amizade e consideração pelo Luís Gomes. Quando digo estes senhores, é o partido de que ele faz parte. O que estes senhores nunca dizem, onde é que se vai buscar o dinheiro? Para pagar só os juros da dívida. E nós temos visto o que é que tem acontecido. É aumento de impostos sobre quem trabalha, obviamente, e corte sucessivo naquilo que são o apoio às principais vítimas da crise. E já está a chegar o momento em que nem pessoas, nem empresas têm um tostão que seja no respectivo bolso. E, portanto, o que nos espera, se este governo não é rapidamente corrido, é, de facto, a chegada do país a níveis de empobrecimento que nem no tempo de Salazar.